Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Imóvel. Aqui é o nosso ponto de encontro para discutirmos assuntos relevantes ligados direta ou indiretamente ao mercado imobiliário. E hoje nós vamos falar de um tema super polêmico. É um tema muito especial e relevante para todos que desejam saber sobre partilha de bens e quais são as possíveis fraudes que a gente pode enfrentar, que pessoas que estão se divorciando podem enfrentar. Então, para conversar sobre esse tema, sobre fraude patrimonial no divórcio e como, na prática, nós podemos vender um imóvel que está em discussão no divórcio, em discussão patrimonial no divórcio. E para conversar sobre esse assunto, eu não podia chamar outra pessoa. Ela é uma advogada muito bem conceituada nesse quesito, mas ela também é professora, doutoranda, mestre e pós-graduada em Direito das Famílias e Sucessão, pós-graduada em Civil e Processo Civil, conselheira da OAB, presidente da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões da OAB e diretora do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Ela é a Viviane Saraiva. Seja bem-vinda, Viviane. Obrigada, Milena. Obrigada, meu amor. Muito obrigada pelo convite. Que honra estar aqui com você. É uma pessoa assim que tem uma carreira também brilhante na sua área de atuação e esse podcast é muito importante para que as pessoas possam saber e ter acesso em tudo que ocorre realmente nas questões imobiliárias, em como proceder. Às vezes tem, como você falou, interesse de comprar um patrimônio que está sob litígio, se pode, se não pode. Então, realmente é um tema muito intrigante, muito importante. Muito obrigada pelo convite e todas as referências. Muito obrigada também, Viviane, por ter aceitado o meu convite. É uma honra estar aqui contigo. Gente, a Viviane é uma pessoa querida, minha cliente, minha amiga, mas é uma pessoa que tem uma agenda super cheia. E eu estou super feliz de ter sido prestigiada com a tua presença aqui, porque eu sei que não é fácil tua vida, tua agenda, para conseguir uma hora aqui contigo. Então, me sinto honrada. Muito obrigada, Viviane. Obrigada, Milena. Então, pegue seu café e vamos começar. Gente, a doutora Viviane tem mais de 15 anos de experiência, ela é especialista em direito de família e sucessões. E para fazer a primeira pergunta, doutora Viviane, eu queria saber, que é a minha dúvida, a dúvida de várias pessoas, se você poderia explicar rapidamente o que é fraude patrimonial no contexto do divórcio e por que isso é um ponto tão preocupante. Milena, assim, eu sempre digo que a maldade do ser humano ela é muito fértil, né? Então, a fraude ela pode ser feita de várias formas. E isso, infelizmente, acontece muito quando a gente está próximo à dissolução de uma sociedade conjugal. Uma sociedade conjugal é um casamento, né? Casamento é um contrato. Então, nós temos que partir do princípio que casamento é um contrato. Inclusive, eu brinco que aquelas feiras de noiva, eu vou um dia colocar um stand e vou falar, você sabia que você vai assinar um contrato? Você já parou para você ler o contrato que você vai assinar? Porque nessa hora só pensa no vestido, na festa, né? Na festa, no vestido, a mulher está pensando no vestido, no cabeleireiro, o homem está pensando no que vai ter de bebida, no que vai ter de banda e todo mundo está assinando ali um contrato, né? E qual é a regra do regime de bens no Brasil? A regra do regime é da comunhão parcial de bens, ou seja, após o casamento ou após a união estável, tudo que for constituído conjuntamente compartilha, 50% para cada um. Então, se você não optar por outro regime de bens, se você não fizer um pacto antinupcial antes do casamento, o teu regime de bens vai ser a regra do Brasil, que é esse que eu acabei de explicar. Então, as pessoas não pensam nisso na hora de casar. Só que quando você vai divorciar, você encontra os seus problemas e as suas barreiras. Então, a fraude patrimonial ela pode ser feita de várias formas, porque quando você está num casamento de comunhão parcial de bens, a data da aquisição daquele patrimônio vai contar para dizer se ele partilha ou se ele não partilha. O nome de quem vai estar com aquele patrimônio, de quem vai estar naquele patrimônio, vai dizer se é patrimônio comum daquele casal ou se não faz parte do patrimônio comum daquele casal. E a gente também tem muitas questões empresariais envolvidas. Então, o que acontece com muita frequência? Que uma das partes acaba transferindo bens comuns para empresas. Um exemplo,
uma pessoa, um homem, tinha uma empresa antes do casamento. Então, ele tinha essa empresa antes do casamento, ou seja, não vai compartilhar os bens dessa empresa porque ela era anterior ao casamento, e ele compra um carro. Aí ele coloca o carro no nome da empresa. Ele pode comprar um bem depois do casamento, no nome da empresa, e isso não vai ser partilhado? Isso não vai ser partilhado. Por quê? Porque a empresa tem data anterior à constituição do casamento. E a tudo empresa partilha posterior. E a empresa é uma pessoa jurídica totalmente separada daquele contrato de casamento. Então, mesmo que posterior ao casamento ela compre um bem, mesmo assim não vai ser comunicado. Não vai ser comunicado. Tem teses jurídicas que comunicam a evolução patrimonial e empresarial. O que é que acontece? No Código Civil não tem. Você vai comunicar os bens comuns, são os bens constituídos na constância do casamento. Só que tem teses jurídicas desenvolvidas que, se a empresa, antes do casamento, um exemplo, valia 1 milhão, não estou falando só de capital, valia 1 milhão, e na constância do casamento a empresa quadruplicou de valor, de mercado, de tudo. Então, essa pessoa, com o divórcio, teria direito a essa evolução patrimonial. Mas isso é doutrina, isso é jurisprudência, isso é tese jurídica desenvolvida, isso pode ser aceito ou pode não ser aceito. E o que acontece na fraude? A fraude, a pessoa tira os bens do nome na constância do casamento e coloca em nome de terceiros ou em nome de empresas que foram constituídas antes do casamento. Porque como, em regra, não vai comunicar o que foi antes, então eu tinha uma empresa de 2000 e eu casei em 2004, aí eu vou comprar um apartamento e eu vou colocar esse apartamento no nome da empresa, eu não vou colocar no meu nome, porque se eu colocar no meu nome, vai comunicar com o nome do meu marido, então eu vou colocar no nome da empresa, eu vou colocar o nome da minha mãe, eu vou colocar o nome do meu pai, eu vou colocar o nome do meu irmão, da minha irmã, eu vou colocar em nome de outras pessoas, que são os famosos laranjas, entendeu? Que é um funcionário da minha empresa que não teria a menor capital para comprar aquele patrimônio mas está no nome daquela pessoa. Então, na hora da gente desconstituir isso e contar essa fraude dentro de um processo de divórcio, é uma tese jurídica complexa a ser desenvolvida. A prova, né, é difícil, né, comprovar. Então, tem elementos, porque assim, muitas coisas deixam rastros. Um exemplo, a partir do momento que eu vou pegar um patrimônio e colocar numa empresa, a data da aquisição desse patrimônio, primeiro, é o imóvel que o casal mora? Para que eu vou colocar o imóvel que o casal mora no nome da empresa? Isso é uma fraude. Tem que ver de onde saiu o dinheiro, né? Tem que ter saído da conta da empresa e não da conta do dono da empresa. Do dono da empresa. Tem o rastro bancário, mas às vezes não deixam o rastro bancário. Mas aquela empresa, o que conta muito? Aquela empresa, a função social que aquela empresa exerce, ela precisa daquele patrimônio? Um exemplo, uma empresa que trabalha com venda de bebidas. Ela vai precisar de uma casa na beira da praia de Salinas do Atalaia? Não vai. Isso é um bem comum do casal. E o juiz pode a gente vai pedir, né? Aí tem no Código Civil a questão que nós alegamos da desconstituição da personalidade jurídica para que a gente comprove que dentro daquela pessoa jurídica existem bens comuns e que está havendo uma fraude e ameação do casal. Então, a gente pede a desconstituição, a gente pede a quebra do sigilo de toda essa empresa para que a gente comprove. E aí tem várias outras formas de macular isso, porque se a empresa não for só do ex-marido, eu estou pegando aqui um exemplo, e eu não estou tratando, gente, de gênero, sexo masculino ou feminino, eu estou dando exemplos. E exemplos, estou usando a figura masculina porque a estatística comprova que a maior manobra feita de fraudes patrimoniais vem do homem. Como a estatística comprova que o maior índice de alienação parental vem da mulher. Então, eu não estou falando aqui uma questão de gênero, tá? Eu estou falando aqui uma questão de estatística e técnica, tá? Que amor é esse, né? Exato, exato. Então, nós verificamos no processo se aquela empresa ela precisaria daquele patrimônio que ela tem para o exercício da função dela empresarial, que aí nós verificamos que não precisa daquele patrimônio. Teve um caso emblemático do Rio de Janeiro, onde uma empresa tinha uma cobertura no nome da empresa. Então,
Que coisa estranha, né? Para que Para adquirir uma que cobertura, uma né? transportadora foi uma transportadora e a transportadora tinha uma cobertura na frente da praia. Então, para que uma transportadora precisa de uma cobertura na frente da praia? Então, isso é comprovada a fraude e ameação, né? Agora, por exemplo, já tem os bens do casal, já compraram, está no nome do casal, aí esses bens que já estão ali certos, que vão ser partilhados, existem fraudes também na hora da separação. Tipo, a avaliação do imóvel, colocar o imóvel à venda, tipo, uma das partes quer indenizar a outra. Aí vem um avaliador para dizer quanto o imóvel vale, para poder o lado que quer indenizar o outro, indenizar metade, né, de um valor que pode não ser o justo. Existe esse tipo de fraude também, né? Existe esse tipo de fraude. Tem pessoas muito corretas, por exemplo, como você, a sua empresa, que faz a avaliação correta, que vai avaliar realmente por todas as tuas normas da corretagem. Então, tem empresas corretas que fazem o valor extrajudicial correto e, lamentavelmente, tem empresas no mercado que não efetivam essa avaliação de forma correta para buscar essa fraude. E uma forma de tentar de identificar isso, uma forma até de não aceitar essa avaliação extrajudicial, que é uma prova unilateral, é pedir a avaliação do juízo. Sim. Então, pede a avaliação de um perito da justiça. Quem pede essa prova paga essa prova se não tiver pela justiça gratuita. Então, a pessoa tem que entender que as provas que ela pede no processo, ela vai ter que arcar financeiramente com ela, entendeu? Ela paga essa avaliação e vai um perito judicial, que o perito judicial, teoricamente, ele é imparcial. Sim. Ele vai avaliar de acordo com as normas e não vai puxar nem para o lado nem para o outro. Agora, entendeu? o ideal é fazer assim, umas 3 avaliações, né? Porque no Brasil, eu, assim, vejo cada coisa. É Não verdade. tem aquele ditado que boi voa aqui no Brasil, né? É verdade, infelizmente E aí, é isso. essa dica seria uma dica, né? Sim, falar claro. que seria interessante fazer pelo menos 3 avaliações, né? Uma judicial e cada um faz claro, a sua. Claro, para ver um parâmetro ali dentre aquelas avaliações, né? Procurar empresas sérias como a sua para fazer avaliação e pedir avaliação judicial. O juiz ele considera a avaliação judicial. A regra é essa, porque é como se o avaliador do juízo é o avaliador de confiança daquele juiz, né? Não é uma pessoa que ele confie por particularidade de amizade, mas é uma pessoa que ele está com a função isonômica de fornecer uma prova para aquele processo. Então, é o avaliador do juízo que normalmente o juiz considera, mas é importante a avaliação individual para não ter tanto parâmetro de distinção. Sim. Entendeu? Parâmetro até de distinção. Até para ver a média, né? Porque se um tiver muito discrepante do outro... Aí é uma suspeição também. É uma suspeição. Existe e pode pedir... caso de suspeição do avaliador judicial? Sim, e pode pedir uma contraprova. As partes avaliaram, o avaliador judicial vem com uma avaliação que não condiz nem com a realidade, nem com a prova unilateral das duas partes. Então, inclusive, as duas partes podem pedir a contraprova. Ou uma delas também, de forma redundante, eu vou falar de forma unilateral, pode pedir a prova de uma nova avaliação. Aí paga-se uma nova avaliação. Com outro perito. Para que ele possa fazer essa avaliação. E na prática, Viviane, como é que se faz uma venda de um imóvel que está em discussão de divórcio? Os imóveis, normalmente, eles são partilhados ao final do processo. Se não tiver acordo no meio do processo, a qualquer momento, as partes, mesmo em processos judiciais, elas podem fazer um acordo para vender um imóvel. Então, é um consenso essa venda de um imóvel que está ali. Eu tenho 4, 5, 16, 20 imóveis a serem partilhados e nós queremos vender um imóvel, X. Então, isso é por acordo, eles peticionam no processo, contrato de compra e venda, ambas as partes assinaram e está tudo certinho. Mas quando há dissenso, ou seja, quando eles não concordam com a venda desse imóvel, eles precisam pedir uma autorização judicial para isso. Aí essa autorização judicial para vender bem comum, ela precisa ser motivada. Um exemplo, estou cheio de dívidas e eu tenho muito patrimônio, mas eu não tenho liquidez, então para não acumular dívidas, que as dívidas também afetam o casal com juros, com as multas, eu peço autorização judicial para vender o imóvel X. Vou pagar essas dívidas e depositar o restante em juízo, ou não vai nem sobrar nada, mas
mas eu vou prestar conta e juízo do valor da venda. Aí coloca o valor da venda, do imóvel, coloca a avaliação e pede autorização judicial. Um exemplo, em casos de doenças também. Eu preciso vender o imóvel porque hoje em dia, menina, assim, para as pessoas terem liquidez, dinheiro em conta, é difícil. Então, a maioria, quando tem bens imóveis, né? Então, quando você está numa discussão, você tem patrimônio, mas você não tem liquidez. E aí, para buscar essa liquidez, você pode buscar por meio de autorização judicial, porque... Até o inventário, por exemplo, Sim. tem famílias que têm um patrimônio enorme e não tem o valor para pagar o ITCMD. Exato, né? Não tem esse valor, aí pede autorização judicial, Pra isso é vender muito comum em inventário, imóvel, né? para vender... É um alvará? Não é necessariamente. O alvará é para levantamento de valores. Tá. Eles pedem uma autorização judicial, justificam, olha, para o recolhimento do imposto do ITCD é valor de X e tem que pagar mais a taxa condominial, porque o ITCD é a última ponta. Sim. Mas, às vezes, o condomínio está atrasado há muito tempo, o IPTU está atrasado há muito tempo, então tem que pagar tudo isso para sair o ITCD para poder vender esse imóvel. Sim. Então, pede e para vender os demais, né? E para serem partilhados os demais. Então, tem inventários aí que duram 10 anos, 15, 20 anos, que você não consegue desenrolar porque o advogado não pensou, gente, vamos vender o imóvel, pelo menos um ou dois para pagar os impostos, porque senão vocês vão ficar aí o resto da vida, isso vai ficar para os filhos e netos de vocês e essa briga não vai terminar. Resolve até alguém que venha com liquidez para pagar. Exatamente. O ITCMD ele é calculado em cima de todo o patrimônio, não é só daquele imóvel único. Tipo, exatamente. Não é sobre o imóvel que vai ser vendido, é sobre todos, e às vezes é muito caro. Né? É muito caro. Dependendo do patrimônio, é um valor bem alto, porque 4% a 6%, né? 4%? Não, doação é 4%, ITCD é 6% sobre o valor do imóvel. Né? E não é sobre o valor venal, é sobre o valor avaliado. E às vezes eles avaliam um valor maior do que o de mercado, acredita? Já aconteceu que a gente está vendendo imóvel em inventário e a avaliação foi maior do que qualquer imóvel que tivesse no mercado. A gente teve que fazer uma defesa administrativa para passar assim, entregar uma amostra de tudo que era imóvel no mesmo perfil que tinha no mercado à venda. E quanto era o metro quadrado dali para mostrar. Para mostrar que estava absurdo aquele valor de avaliação. E aí a gente conseguiu. Sim. A gente conseguiu assim, eles a redução. Calcularam e reduziram. Exatamente. Então, às vezes os processos demoram muito, porque eles simplesmente não conseguem pagar. Agora, tem casal, doutora Viviane, que só tem um imóvel. E a esposa precisa morar em algum lugar. Aí eu tenho visto, por exemplo, casais com um imóvel onde o marido sai, vai morar de aluguel, a esposa fica naquele imóvel, só que aquele imóvel tem que ser vendido para dividir, só que a esposa está acostumada. Eu vou dar um exemplo de um caso real, tá? Mas isso pode ser o contrário também. A pessoa que fica no imóvel está com uma vida muito confortável, um imóvel muito confortável, e quando ela dividir aquele imóvel em dois, ela vai ter que mudar totalmente o padrão de vida dela, ir para um imóvel menor, com um valor menor. E às vezes a pessoa fica procrastinando, aí vai visitar imóveis para escolher um imóvel que lhe agrade. A pessoa diz que não agrada nada, né? Porque ela está acostumada a morar muito bem, obrigada, e aí nada agrada. Como é que se resolve isso, doutora? Bem, depois da sentença, o imóvel tem que ser partilhado e vendido, né? Então, aí pode ser vendido unilateralmente. Pode pedir autorização por decisão judicial, pode, sem assinatura. E uma das formas de pressão para tirar esse conforto, para tirar todas essas questões de dificultar qualquer tipo de compra de outro imóvel para a efetivação dessa partilha de bens é a cobrança de aluguel. Porque esse marido que está fora de casa, realmente esse caso, a estatística é mais a mulher que fica dentro de casa e o homem quem sai. Sim. Então, esta mulher que está nessa zona de conforto, que está ali com os filhos, o marido que está fora de casa, que está tendo que pagar a pensão dos filhos, que está tendo que alugar outro imóvel, então está com uma sobrecarga financeira maior, ele pode pedir a cobrança de aluguel. Então, de 50% o valor do imóvel. Aí o STJ já entendeu que se tiver filhos morando comuns, ele não pode pedir 50%, ele pode pedir 1/3 do valor do imóvel. Mas se for um ex-casal sem filhos, ele pode pedir, só a mulher morando lá, ele pode pedir 50%
do valor do imóvel. O porque valor ela do imóvel, do aluguel que ele daquele paga. imóvel. Ah, Não, do aluguel da daquele imóvel. avaliação de aluguel daquele imóvel que a pessoa está O morando. patrimônio é comum. Então, esse Sim. bem continua em condomínio. Se um bem em condomínio, uma pessoa usufrui esse bem exclusivamente, ela tem que pagar 50% do aluguel para o outro que tem esse patrimônio e tem esse direito também. Aí o perito também vai lá avaliar o aluguel. Nessa questão ou de pode ser aluguel, uma imobiliária. essa questão de aluguel pode ser uma imobiliária, pode ser até uma pesquisa de mercado, aquela gulgada básica, Sim. naquele Naquele bairro, imóvel, naquele perfil. naquele imóvel, naquele bairro, naquele perfil, quanto é o valor médio de aluguel, e o advogado vai, nós colocamos ali no processo, olha, o valor médio de aluguel desse imóvel é 6, 7, 8 mil, então ele tem que ter 4 mil de valor por mês que o juiz fixe, e isso é até mais efetivo, Tá. porque aí o juiz já fixa isso, a gente pede em sede de tutela antecipada, que é o requerimento antes da sentença, fala, olha, ele precisa pagar o aluguel dele, ele precisa pagar a pensão, ele precisa pagar tudo, então ele precisa que esse imóvel que está sendo usufruído de forma unilateral seja pago a cota parte do aluguel dele, porque o bem é comum. Eu tenho pode descontar na pensão quando ele não for pagar? pode, Não pode. não Uma pode. coisa não se Uma comunica coisa, com outra. patrimônio é uma coisa, pensão alimentícia Então não é pode outra. misturar, ele vai Não pagar a pode misturar. pensão e vai receber. E vai Se a receber. pessoa não pagar, o juiz manda bloquear a conta? Sim, aí você vai para a parte da execução, Tá. porque isso é uma decisão judicial. Aí é uma decisão provisória, porque teoricamente o processo não terminou. Não, o processo não terminou e o juiz, no meio do processo, fixa o aluguel. Então, eu tenho uma decisão provisória. Eu posso fazer uma execução, que é um processo à parte provisório dessa decisão judicial. Para tirar a pessoa lá da zona de conforto. Para tirar da zona de conforto, para dizer, olha, você não vai ficar aí morando o resto da vida, até porque as pessoas reconstituem. Daqui a pouco a mulher reconstruiu sua vida afetiva, que tem todo o direito de reconstruir sua vida afetiva, aí ela começa a viver em união estável com outra pessoa que já está morando ali, aí o ex-marido fala... Já pensou? Mas isso acontece muito mais, muito. Acontece. Então, aí isso faz com que também o juiz decida até mais célere esse pagamento de aluguel, porque é muito confortável a pessoa ficar usufruindo de um bem comum, né? Exato. E assim, quais são os cuidados que as pessoas têm que ter para evitar essas fraudes? Por exemplo, a pessoa casou, mas não quer se separar nunca, ama o marido ama a esposa, mas não vão pensar só no vestido de noiva, no show que vai ter no casamento, não vão pensar só nisso, vão pensar se Deus o livre acontecer, a gente vai se separar. Enfim, uma pessoa inteligente, eu acho que tem que pensar nesse momento. Quais são os cuidados que ela deve ter para se proteger, para antecipar qualquer fraude? Bem, muitos cuidados precisam ter, né? E aí eu vou pegar aqui um adendo para a gente falar agora da figura da mulher. Da figura da mulher, de uma questão de violência patrimonial, estelionato sentimental e uma questão que eu acabei de falar da cobrança de aluguel. Quando a mulher é vítima de violência doméstica, ela não precisa pagar a cota parte do aluguel do imóvel comum. Ai, que informação importantíssima. Acabou de ter essa alteração legislativa que, se a mulher for vítima de violência doméstica, ela não precisa pagar os 50% do aluguel do bem comum. Ela vai ter uma medida protetiva, o marido vai ter que sair de dentro do a medida protetiva, Melanie, ela é mais ampla. A medida protetiva, ela resguarda a integridade física e psicológica daquela vítima. Então, quando o juiz defere a medida protetiva, ele não quer nem saber de quem é a propriedade. Pode ser um bem individual adquirido antes do casamento daquele homem. Depois ele vai discutir lá na vara de família que o bem não é dela, que o bem é dele, vai tentar tirar. Mas em casos de violência doméstica sérias, que realmente o juiz da vara de violência doméstica precisa afastar o agressor do lar, ele está protegendo o bem maior, que é a integridade física, a vida da vítima. Sim. Então ele não está vendo propriedade, não está vendo nada. Ele está vendo a integridade física da pessoa. Sim.
que é o maior bem que nós temos. Então, o juiz da vara de violência doméstica afasta esse agressor do lar, que pode ser, inclusive, um patrimônio exclusivo só dele. E eu estou falando exclusivo só dele, bem redundante, para realmente vocês conseguirem captar. Então, pode ser um patrimônio só do homem, e o homem saiu do imóvel dele e foi retirado por uma decisão judicial. Sim, se ele for um agressor, se ele tiver cometido uma violência doméstica, ele vai ser afastado. Aí, depois, na vara de família, onde ele for discutir patrimônio, aí que ele vai comprovar que o imóvel é só dele, que ele vai tentar regressar ao lar. E isso é uma discussão à parte da discussão de lá na vara de violência doméstica. São discussões em esferas jurídicas diferentes, que ele pode conseguir reverter, que ele volte para a residência, que ela saia, entendeu? Mas ela vai ter um tempo. Mas ela vai ter um tempo. A medida protetiva de distanciamento do agressor do lar não garante a propriedade do imóvel para a mulher. Sim. Entendeu? Aí ele vai ter a propriedade, mas ela vai ter um tempo para se estruturar, para sair por meio de outra decisão. Então, é importante a gente tratar desse assunto, das violências e dos direitos que as mulheres têm nesse sentido. E como a gente está falando de fraude patrimonial, a gente está falando de imóvel e a gente precisa falar de fraude patrimonial como um todo. E o crime hoje do estelionato sentimental, ele é um crime muito sério. É um crime onde homens vendem patrimônio de mulheres no meio da convivência marital, onde assina aqui rápido para mim, assina rapidinho. E a mulher está trabalhando, não tem noção do que está assinando, do que está fazendo, o homem está coordenando tudo, a mulher é produtiva, está ali trabalhando e simplesmente ela está assinando documentos, que ela não está sabendo se ela está vendendo imóvel, se ela está fazendo um empréstimo bancário, né? Se ela não está sabendo se ela está sendo avalista de um empréstimo bancário, porque o fiador ele responde em caráter subsidiário, o avalista ele responde em caráter solidário. Então, ela pode, inclusive, afetar bens individuais que ela tinha antes do casamento por conta de um estelionato sentimental que ela está tendo ali. Então, isso é seríssimo. Tem casos reais e concretíssimos no escritório desses casos isso lamentáveis. Pode ser revertido? Não, né? Assim, dificílimo, né? É complexo. Se a violência doméstica estiver comprovada e conseguir comprovar vício de consentimento, ou seja, coação, dolo, algum tipo de ameaça para assinatura da documentação. Ou essas assinaturas sem a pessoa saber porque quis assinar. Exato. Porque esses são os vícios de consentimento. Então, qual é o nosso papel? Qual é o papel da advogada nesses casos? Comprovar que teve vício de consentimento naquele contrato e tentar anular o negócio jurídico como um todo. Para a gente conseguir que essa mulher não pague. Um exemplo, eu tive um caso no escritório seríssimo, que graças a Deus nós conseguimos a decisão onde o marido tinha ameaçado, a mulher já tinha registrado o boletim de ocorrência anterior à época do fato, após a época do fato, era uma violência constante. Na época nem existia a Lei Maria da Penha, só que ela registrava os boletins, mas enfim, continuava com ele, porque amava, porque tinha os filhos, e quando ela viu, depois já de 4 ou 5 anos divorciada, ela viu uma cobrança do banco, onde ela devia mais de 2 milhões porque ela tinha sido avalista dele. Ela falou, doutora, pelo amor de Deus, eu não tenho nem de onde tirar esse dinheiro. E aí eu fui ver todo o histórico e nós conseguimos comprovar no processo todo o vício de consentimento e tiramos o nome dela da execução. E aí a execução ficou diretamente a ele. Que entendeu? Ótimo. Agora, quando ocorre a venda de um imóvel por esse vício de consentimento, pode ser anulada essa venda? Pode. Qualquer negócio jurídico com vício de consentimento, ele pode ser anulado. Ele não é um negócio jurídico nulo, ele é um negócio jurídico anulável. Então, o que significa essa diferença? Significa que ele pode ser contestado. Sim. Mas não significa vai depender do juiz e das provas carreadas ali no processo para tentar... Porque tem o terceiro de boa-fé também, Tem o terceiro de boa-fé, exatamente. Que não está sabendo que isso... Estava sendo feito unilateralmente com vício de consentimento. De consentimento, exatamente. E aí é um caso difícil de resolver, né? Difícil, porque tem o terceiro de boa-fé, ele vai ter a preferência de compra e vai verificar. Ter que comprar de novo o imóvel que ele comprou, mas, pagar a parte dela. Ou a parte da pessoa que está... Aí veio uma questão civil e criminal, porque aí teve a questão de um estelionato sentimental. Então, quem tem que pagar a parte da mulher, se a venda foi efetivada, por terceiro de boa-fé, por um preço justo, ou avaliado pelo magistrado, ou de mercado, e
e realmente ele ficou com dinheiro que era da esposa ou da ex-esposa que não repassou, ele cometeu um estelionato. Então, ele que tem que pagar. Ele vai responder criminalmente, ele vai ter que pagar. E o terceiro de boa-fé se une com essa mulher contra o agressor, entendeu? Só que tem casos que eu já vi que a pessoa não quer se unir com o terceiro de boa-fé, não. Sim. Porque ela quer o imóvel dela de volta ou a parte É. dela. E Aí- quem pagar para ela não quer nem saber, ela quer receber de ela alguém. quer receber E de às alguém, vezes exato. o marido, o ex-marido, a pessoa que cometeu esse crime, né, de estelionato sentimental, não tem nem um centavo para pagar. Exato. E aí vai sobrar para quem? Pro terceiro de boa-fé. Terceiro de boa-fé, que vai, aí tem a questão da indenização, a regressiva, então é um Nossa. desdobramento jurídico civil e criminal assim imenso. Dura anos também Dura isso, anos né? também, dura anos também. E você me perguntou o que pode fazer Sim. para prevenir isso. Sim. Então, o que pode fazer para prevenir isso? Primeiro, leiam todos os documentos que vocês estão assinando. São aquelas letras minúsculas, são várias páginas, mas leiam atentamente, rubriquem todas as páginas, porque ainda tem isso, às vezes falsificam a rúbrica, mandam assinar só a última folha, porque é que está registrada no cartório. Então, primeira coisa, homens e mulheres, leiam tudo que vocês estão assinando. Primeira coisa Olha, é isso. Eu aprendi desde pequenininha. É. Meu pai já me ensinava. Nunca assine nada sem ler, nunca assine papel em branco. Exatamente. Nunca assim, Nunca nem assim, com o espaçamento, porque não podem colocar uma cláusula ali. É. Então, leiam, tenham atenção. A pressa é inimiga da razão. Sim. Zeno Veloso já dizia que também todo apaixonado deve ser interditado. Então, quando as pessoas amam demais, elas confiam demais, entendeu? Então, tenham sempre atenção no que vocês estão fazendo, nos atos, e assim, vejam o movimento jurídico, o financeiro do seu casamento. Entendeu? Você está trabalhando demais, o seu marido também está trabalhando, e vocês estão numa casa, vocês vão comprar uma casa juntos, mas olha, essa casa vai ficar em nome de quem? Essa casa vai ficar, não, olha, mas eu tenho que colocar no nome da empresa porque tem que diminuir o imposto, porque isso é uma desculpa clássica. Uma desculpa clássica. De tributação. E aí, então, faz uma procuração para mim. Faz uma procuração para mim, tá? Você quer colocar o nome da empresa? Ok, mas faz uma procuração para mim, me dando 50% desse imóvel na empresa. Então, o que acontece? É porque quando as pessoas estão envolvidas emocionalmente, não pensa nisso, né? Não só não pensam, como não querem o conflito naquela Sim, hora. A pessoa vai dizer, poxa, você não confia em mim, entendeu? Nossa, eu tô fazendo, mas é que tem que pensar, você acha que eu iria lhe enganar? Mas eu nunca iria lhe enganar. Olha nossos filhos, eu te amo, temos tantos anos juntos, entendeu? É só para não ter discussão. É só para não ter. É só para não ter discussão. Assine minha procuração, isso. Pra gente viver o resto da vida juntos. Então, a mulher tem que ser forte. Tem que ser forte, exato. A mulher tem que ser forte, o homem tem que ser forte. E assim, eu sempre digo, o combinado não sai caro. Sim. O combinado não sai caro. Você quer fazer isso, tudo bem. E o que é que eu preciso fazer para me proteger? E você não tem noção do que você precisa fazer? Consulte uma advogada. Porque o direito preventivo... É o melhor. É o melhor. O melhor caminho, né? Exatamente. E uma coisa que nós temos hoje em dia, até que podemos fazer no cartório, é a alteração de regime de bens na constância do casamento. A pessoa que só pensou no vestido e na banda que ia tocar na festa, e hoje em dia está vendo que está tendo muito conflito patrimonial. Inclusive, eu fiz já também no escritório, ele era um grande engenheiro e ela era uma médica super estável. E ela foi me procurar porque ela não aguentava mais, porque o marido estava muito, muito rico, o marido estava muito, muito, muito pobre, e ela tinha aquela estabilidade dela de médica. Mas ela tinha filhos, ela amava o marido, e quando eu vi aquele casal, e eu também o atendi para a gente tentar o acordo, eu vi aquele casal que se amava, mas que tinham conflitos intensos financeiros, porque um não tinha estabilidade financeira, outra tinha. Eu falei, outro não tinha. Eu falei, gente, por que nós não mantemos essa família fazendo uma alteração de regime de bens? A gente faz separação total. Pode fazer essa alteração Pode. Em qualquer época do casamento? Qualquer época do casamento, hoje em dia, é em cartório, extrajudicial. Então, nós podemos fazer, só tem que ter um requisito, consenso. Então, se você está achando que o dinheiro da sua família, o imóvel da sua família, você está desconfiando que pode ter alguma coisa, faça uma separação. O que tiver da separação total de bens, o que tiver no seu nome é seu, o que tiver no nome dele é dele. Se ele tiver alguma questão... Agora, como é que faz isso, doutora, no meio do casamento, quando o casal já tem
já tem imóveis no nome dos dois. Os dois são casados em comunhão parcial de bens, já compraram bens. E como é que divide? Esse é teu, esse é meu, Não, esse é aí teu, esse eles é meu, não como precisam acordo? fazer, eles podem já efetivar a divisão de bens, só que isso é muito complexo. E quando vai chegar nessa parte, acaba tendo divórcio, os desgastes, e aí vai para o divórcio, mas pode não partilhar os bens para trás. Deixa como estão. A gente faz separação. E daqui para frente a gente faz a separação total de bens. Legal. Então, daqui para frente a gente não tem problema. Bacana. Aí, as próximas compras que eu fizer vai ser minhas. Se quiser me dar de presente, você me dá. Eu tinha um cliente, doutora, muitas posses. E ele era casado com separação total de bens. Mas tudo que ele comprava no nome da esposa. Dizer que era presente para ela, presente para ela. Sim. Isso é fantástico. Fantástico, então, claro. Gente, casem com separação total de bens. E aí, cada um presenteia o outro quando quiser. Exato. E assim, gente, nós temos que desmistificar, eu falo isso sempre, desmistificar a separação total de bens. Um dia, a separação total de bens vai ser o regime obrigatório do Brasil. Nós estamos caminhando para isso, porque a mulher se inseriu no mercado de trabalho. Gente, antigamente, o regime obrigatório no Brasil era da comunhão total de bens, porque a mulher não era inserida no mercado de trabalho. Sim. Quando a mulher se inseriu no mercado de trabalho, se firmou, o regime de bens do Brasil, ele modificou para comunhão parcial de bens, que era por esforço comum, que tu compraste com teu esforço que eu comprei. Depois terminou essa questão do esforço comum, não preciso comprovar quem gastou o dinheiro. Tendo a comunhão parcial de bens, comunicar tudo. E com a mulher, com o empoderamento feminino, com a mulher no mercado de trabalho, com a mulher ocupando cada vez mais cargos, e realmente, se a gente chegar na grande evolução da equiparação salarial, que a gente sabe que tem uma distinção ainda muito grande, né? Grande com relação a isso, em detrimento da figura de gênero, mas a tendência é que o Brasil se torne um país que seja o regime de separação total de bens. Maravilhoso. E está tudo certo. E assim, se vocês quiserem comprar um bem comum, não precisa nem ser presente. E aí vocês vão ter uma sociedade. Olha, a gente quer comprar a nossa casa. E nessa casa vamos comprar juntos. E aí vocês vão ter uma sociedade. Uma sociedade, né? Ou se não der a metade, um pagou todo e quer dar de presente, dá, e acabou. E outra coisa, presente não comunica, nem na comunhão parcial de bens, viu? Não comunica. Cuidado com a questão dos presentes, porque até eu peguei um exemplo para gravar para o escritório. Que fica estabelecido o presente? A doação. Não faz doação, simplesmente declara que é presente. Compra já no nome da pessoa e pronto. Mas só que aí não comunhão parcial de e aí bens, depois na separação quero metade do presente de volta. Olha, um exemplo clássico desse que gerou repercussão foi o presente do avião que o José Felipe ganhou da Virgínia. Que aí ela declarou na rede social dela que ela deu simplesmente um avião de presente de aniversário para ele. Aí muita gente falou, mas ela é casada em comunhão parcial de bens ou separação total, ela tem a metade. Então ela só está dando 50%. Não, presente não comunica. E ela declarou publicamente que aquilo era um presente. Então ela está agora escrava da palavra dela. Tipo assim, não vai comunicar. Porque ele vai comprovar que ela fez um vídeo. Que ela fez um vídeo, que aquilo foi um presente. E acabou. Joias não comunicam se for presentes, entendeu? Sim. Então me dá um brinco é teu, um brinco é meu. Não dá, né? Um lado é meu, um lado é teu. O pingente é meu, o cordão é teu, são presentes. Então, presentes dados as bolsas. Com bolsa e com imóveis, com avião, com o que quiser. Presente não comunica. No documento aparece alguma coisa relacionada a presente, tipo na pode declarar ou pode não declarar. Mas só de falar verbalmente isso. É difícil a constituição de prova. Né? É difícil a constituição de prova, nesse sentido que é presente, entendeu? Então, rapidinho, quem ganhar presente já sabe, eu te amo, muito obrigada pelo presente, mas faça um cartão aqui para mim. Eu adoro receber cartão escrito. Escrito. Né? Aí, se ele não fizer o cartão, você coloca assim a foto, bora fazer um selfie aqui. Acabei de ganhar um presente do meu marido, isso. E guarde, publique, que vai ter a data do registro, entendeu? O WhatsApp é meio de prova, o Instagram é meio de prova. Então, meu amor, muito obrigado pelo presente. Quer ver presente assim de caixão, daquela caixinha? Amei. Então, é presente, acabou. Então, não comunique pronto, mas vocês têm que ter provas. E isso se faz por meio de cartões, de vídeos, né? Enfim. E aí, guarda aquela prova, porque, se Deus quiser, nunca vai ser usada, mas
provavelmente pode ser necessário. Exato. E a minha mãe sempre dizia para mim, quando eu era pequena, olha, quando você der presente, nunca peça de volta. Sim. Então, isso é, assim, uma regra, né? É. Deus não pode pedir de volta. Não pode pedir de volta. A minha mãe Então, sempre me quando ensinou a pessoa também. dá, ela tem que fazer alguma coisa que comprove que ela está dando de presente, Sim. né? E a minha mãe também falava isso quando você receber nunca Porque peça de às volta. vezes dá. É. Por que a mamãe fazia isso comigo? Eu era, assim, adorava as amigas lá em casa e tudo, eu pegava minhas coisas e dava, sabe? Ai, toma essa Barbie, toma, porque eu adorava minha amiguinha, eu queria dar. Quando chegava a noite, eu começava a chorar, eu quero minha Barbie. Tipo assim, Sim, criança. sim. É a mamãe desde pequena. Nunca você dá alguma coisa e peça de volta. Jamais. Uhum. E isso tá na lei, doutora? Não. Não. Não tá. Não tá, né? Tá a lei aqui, bens adquiridos na constância do casamento, na comunhão parcial de bens comunicam. Mas o juiz não vai liberar essa metade desse imóvel se a pessoa comprovar que ela ganhou de presente. Sim. Sim. Aí ela tem que ver realmente o que ela ganhou, o que não ganhou, como foi, como Porque deixou de ser. É um absurdo a pessoa querer de volta, né? Mas acontece, né? Acontece, Gente que e muito. tá com raiva, né? E muito. Qual conselho que você daria para quem está pensando em se divorciar? Primeiro, o conselho que você daria para quem está casando agora, eu já sei até, imagino que seja, casem com separação total de bens, mas fale um pouco sobre isso, porque tem o contrato pré-nupcial, e ali Isso. você até tem os motivos pelos quais a pessoa vai se divorciar, as multas, tem uma série de coisas, né, nesses contratos pré-nupciais. Exato. O contrato antinupcial, ele pode ser... Antinupcial. Pré-nupcial, antinupcial, tá tudo certo. Esse contrato antinupcial, ele é feito quando há o casamento. E pode ser feito numa união estável também, que não é o contrato antinupcial, mas que é a escritura pública de união estável, onde eu já esclareci isso. Sim. E assim, esse contrato, como eu disse, o combinado não sai caro. Então, Sim. você pode fazer regime misto de bens, um exemplo. Começar o regime com uma separação total de bens, mas a partir de tantos anos de casamento, comunica tantos por cento. Tantos anos de casamento, comunica mais tanto. Legal. E depois, até você chegar a uma comunhão parcial de bens. Ou prêmios. Já fica tudo previsto. Tudo isso. previsto. Premiações financeiras até de tanto e tanto tempo de casamento. Você pode conversar questões, multas por infidelidade, multas por violência doméstica, se ocorrer, entendeu? Então, você pode colocar no contrato antinupcial questões patrimoniais e extras patrimoniais. Quando eu dou palestra nesse sentido, eu pergunto assim, a plateia lotada, eu pergunto, vocês sabem que em contrato antinupcial vocês podem colocar uma cláusula, inclusive, de não divulgação de imagens íntimas? Então, quem aqui, levante a mão, quem nunca mandou um nudes para o seu namorado, que depois virou seu marido, que virou seu companheiro, que vocês não fizeram no fetiche de vocês um vídeo íntimo e que quando termina, você morre de medo disso ser divulgado. A pessoa ficar... Porque é a sua intimidade que está ali. Sim. Então, você pode colocar isso nesse contrato antinupcial, que a intimidade do casal não será divulgada, de confidencialidade dessas informações. E se a pessoa fizer... Se fizer, tem todas as multas. Tem todas as multas. Que no civil a gente fala de sanção, o nome técnico são sanções penais. Não são crimes, mas são sanções financeiras, penais, de uma pena que você vai sofrer por ter descumprido aquela cláusula, entendeu? Então, são sanções penais que a gente coloca nesses contratos, ou no contrato antinupcial, ou no próprio contrato de união estável. Então, ou você não precisa necessariamente escolher um regime de bens de cara de uma separação total de bens. Você pode trabalhar com regime misto de bens. Dentro Como é o regime misto? É mais ou menos o que eu te expliquei agora, de gradativamente virar uma comunhão parcial. E tem tem regime, as regras lá e tem os as prazos. regras, exato. Ou pode virar depois uma comunhão total. Tem um regime de bens no código que muita gente não conhece, que é o regime de separação final dos aquestos. Qual é a separação final dos aquestos? No decorrer inteiro do casamento, ou daquela união estável, é separação total de bens. Isso serve muito para empresários que precisam assinar muitos documentos e não querem ficar depender da assinatura do cônjuge para isso. E se um dia você se separar, na hora do divórcio fica comunhão parcial. Então você tem a autonomia inteira do teu casamento. O Código Civil já prevê esse regime. Que bacana. Então Como você é o nome tem do regime? Regime de separação final dos aquestos. Tá. Que muita gente não sabe nem que ele existe. Sim. Então, durante o casamento, o teu regime inteiro é de separação total de bens. Quando você chega no final, que você quer se divorciar, aí você vê qual é o patrimônio que o casal tem, tá? E você partilha
esse patrimônio. Você só tem que ter muito cuidado, como o nosso tema é fraude, você tem que ter muito cuidado quando chegar o final do seu casamento para não existir a fraude, porque como um ou outro pode assinar independente, como se fosse separação total, se esse que já quer se separar esvaziar o patrimônio que tiver já no nome dele, só vai sobrar o que está no seu nome a ser dividido. Sim, já então pensou? Isso tem que ficar também De olho, né? De olho em todas essas questões. Então é um regime meio perigoso, né? Depende, eu digo assim, no direito de família, amiga, cada caso é um caso. Sim. Se a mulher for uma grande empresária, ela não vai querer ficar pegando toda hora a assinatura do marido. Mas se os dois forem de bens logo, e presentei esse marido, ele te presenteia. Eu acho mais simples, ou né? compra um bem em condomínio. Comprar um bem em condomínio, eles vão ter uma sociedade. Uma sociedade de uma sala comercial, uma sociedade de uma casa de veraneio. Pontual, isso né? é com relação àquele patrimônio. Exclusivamente, entendeu? Aquele patrimônio exclusivamente. Aí você pode lidar dessa forma tranquilamente também. Agora, o conselho que eu quero que você dê para todos é: estou pensando em me divorciar. Quais são os cuidados agora? Quais são as providências? O que fazer? Além de lhe procurar. Primeira coisa, me procurem. Que o primeiro conselho, lógico, é uma advocacia preventiva, né? Antes de você divorciar, a gente está falando de mãe, né? Minha avó falava: quem quer pega a galinha, não grita show, né? Então, você precisa realmente saber onde você está pisando. Antes de se você tiver a oportunidade, as consequências exatamente da sua decisão. E eu digo, ninguém pode ter o melhor dos dois mundos. Sim. Se você quer se divorciar, homem e mulher, vocês vão precisar entender que o padrão de vida vai diminuir. Tanto o seu quanto o dos filhos. Porque quem sustentava uma casa vai ter que sustentar duas. Se os dois sustentavam uma casa, os dois vão ter que sustentar duas casas. Sim. Se vocês compartilhavam as despesas dos filhos, agora as despesas vão ter um lar de referência materno, um lar que o pai vai ter também. Então, assim, quais são as consequências disso? Quais são as consequências de guarda, de convivência? Como vai ficar a pensão alimentícia? Como vai ficar a partilha de bens? Quem mora na casa? Quem não mora? Quem sai? Vai pagar aluguel? Não vai? Então, primeiro procure uma advogada. Partilha FGTS? Não partilha? Sim, partilha no tempo que está. Tem direito partilha FGTS? Partilha FGTS, sério. E previdência privada? Tudo. Previdência privada, aplicação financeira, dependendo do regime de bens, de partilha tudo, amiga. Tudo. Entendeu? E rastro bancário. A comunhão parcial de bens partilha tudo depois do comunhão casamento. Total. A comunhão total de bens partilha tudo antes e depois, e a comunhão parcial depois do casamento. E tem que ver, porque muitas pessoas não têm noção que elas viveram em união estável antes do casamento. E depois elas casaram, exemplo de separação total de bens. Aí elas acham que elas vão sair com uma mão na frente e outra atrás. Vocês chegam lá comigo, conversa, conta a história. Eu falei, mas calma. Eu tô vendo uma união estável anterior ao casamento. Então você sim tem direito aos bens, porque se você não escriturou essa união estável, se foi uma união estável só de fato, ela é de comunhão parcial de bens. Então esse período, as escovas de dentes vai ter direito. 50%. Vai haver o direito de 50% da comunhão parcial. Eu tenho uma amiga que casou rapidinho por causa disso, sabia? Mas ela me disse assim, não, eu prefiro casar logo, porque se ficar vivendo, é a mesma coisa do que um casamento com comunhão parcial de bens. E, amiga, lembre-se disso. Se você conviver com uma pessoa, mesmo sem papel nenhum escrito, quantos meses depois? Não tem mais meses. Não tem mais meses. E outra coisa, não precisa nem mais de coabitação, gente. A união estável não prescinde de coabitação. Não precisa mais estar debaixo do mesmo teto. Não precisa mais estar debaixo do mesmo teto. Meu Deus, olha, cuidado com o namoro, gente. Só precisa comprovar a intenção de constituir família. Nossa, eu tô casada há 27 anos. Eu não pretendo nunca me divorciar, mas se eu estiver solteira um dia, quer namorar comigo? Vamos lá pro cartório, vamos casar. Não, você pode fazer um contrato de namoro. Pode, porque no contrato de namoro você esclarece o seguinte: que é namoro e não é comunhão parcial. Te amo, te adoro, podemos até dormir juntos, mas eu não tenho a intenção de constituir família com você. Eu só quero namorar e tá tudo bem. Porque tem uma questão chamada de namoro qualificado. Inclusive foi a tese que o Zeno Veloso fez para o Parisotto e para a Luísa Brunet. Porque a Luísa Brunet queria comprovar a união estável para conseguir a partilha dos bens dos 50% do Parisotto, e ele o Zeno criou uma tese de namoro qualificado, dizendo os namoros de antigamente se namoravam na porta do sofá.
na porta da casa, no sofá, iam pro cinema. Os namoros de hoje em dia, tu tá uma semana, dormindo na casa do outro, viajando juntos, passando 15 dias. Sim. Amiga, na pandemia, o que teve de Nossa. gente querendo construir união estável, porque passava tempos na casa do outro, e na verdade aquilo só era um namoro, foi muito. Pra Entendeu? se proteger, né? Foi Mas muito. muita gente mal informada não pensa nisso. Exato. E vai se dar mal. Depois E vai de se terminar dar o namoro, mal. né? Então, aí você tá namorando, te amo, te adoro, vamos viajar juntos, quer dormir final de semana que dorme, quer passar 10 dias aqui em casa, dorme, porque a vida tá tudo muito turbulenta. As pessoas, não somos velhas, somos super novas, mas na nossa idade, a gente não vai, a gente trabalha o dia inteiro, a gente vai Sim. ver quando nossos maridos, à noite, quando a gente chega em casa. Se a gente Sim. for partir para o namoro, a gente vai ver à noite quando chega em casa, vai dormir na casa, vai ficar ali. Sim. E vai tá achando que está construindo uma união estável, mas aí você faz um contrato de namoro, Pra deixar bem claro que é bem namoro. claro que é namoro e que não há comunhão de bens em namoro, nem comunhão parcial, Sim. nem total, nem nada. Se isso virar uma união estável posteriormente, aí você faz o contrato de união estável ou de casamento, e aí você escolhe o regime de bens. E aí você tem que deixar declarado, isso daí, olha, uma dica de ouro para vocês. Vocês precisam deixar declarado nessa escritura pública de união estável, nessa escritura pública de casamento, que não teve união estável anterior. Justamente. Nossa, muito boa essa dica. Justamente para, se chegarem a se divorciar, ninguém vir questionar uma união estável anterior esse contrato. a esse período do casamento. Porque você pode casar com uma separação total ou até com uma comunhão parcial. Porque tem gente que namora 10 anos antes de casar, ou 5 anos, enfim. Aí Exato. esse período é uma lacuna, É uma né? lacuna, porque existe uma diferença muito tênue entre o namoro qualificado, que é esse namoro de hoje em dia, que um dorme na casa do outro, viajam juntos, faz essas coisas, para a união estável. Muito Entendeu? tênue. Qual é a diferença? Esse eu não quero construir família, esse eu quero construir família. Sim. Um vai achar que quer construir família e o outro vai achar que não quer. E quem provar melhor em juízo ganha. Isso é terrível. Entendeu? Nossa, sabe que o meu sogro, já divorciado, perdeu uma cobertura entre aspas, perdeu a metade de uma cobertura na Barra da Tijuca por causa desse negócio de namoro? Exatamente. Foi horrível. Foi horrível. A namoradinha lá se bancou na cobertura dele, ele perdeu. E outra coisa, amiga, bens, E a gente isso tá falando. afeta, né, a família, Claro, afeta os filhos, lógico. o patrimônio dos filhos, né? Você já Exato. pensou o que é isso? E nós estamos falando de imóveis. O imóvel comprado antes do casamento, em comunhão parcial de bens, antes do casamento, ele foi comprado. Eu dei uma entrada a um imóvel de 3 milhões, eu dei entrada de 1 milhão. E as parcelas desses 2 milhões restantes eu paguei na constância desse casamento. Aí a pessoa acha, não, eu comprei antes, já paguei 1 milhão, não vai comunicar. Vai As comunicar, parcelas as comunicam. parcelas. Então, não é que essa pessoa tenha integralidade de imóvel, mas ela vai ter o direito à proporcionalidade do que foi pago na constância do A casamento. metade dessa proporcionalidade. A 50% dessa proporcionalidade que foi Nossa. pago na constância do casamento. Então, tem muita gente aí comprando imóvel. Não, eu vou casar, então deixa eu logo comprar aqui. Mas eu não tenho condição de comprar à vista. financiado. Vou comprar financiado. E Não adianta nada. não adianta nada. Então, gente, casem com separação de bens. É. Não fiquem namorando muito tempo. Se vocês forem namorar, vão logo pro cartório fazer o contrato de namoro, né? Nossa, isso me abriu muito o meu leque de assim, não sabia disso, dessa questão do namoro. Sim. Na verdade, eu sabia que se você ficasse morando junto, sem papel, teria direito, né? Que Sim. essa minha amiga, na época, casou para evitar isso. Mas o namoro eu não sabia. Gente, isso tá muito complicado. Muito complicado. E aí... Mas é muito simples também a solução, né? É porque as pessoas não gostam de pensar nessa prática quando estão apaixonadas, não gostam de Exato. falar. Mas eu digo... Mas aí a consequência é muito... muito maior. Aí eu Sim. falo assim, coloca a culpa na tua advogada. Fala que pode colocar toda a culpa em mim. Pode. Pode colocar toda a culpa em mim, falar que eu que falei que tinha que assinar, que eu que falei que isso, a gente dá uma desculpa, conversa aqui. Que aí aquela questão preventiva, né? Claro, lógico. É melhor preventivo. isso agora do que ficar brigando lá na frente. Sabe que eu tenho uma outra amiga que ela ia casar em pleno século XXI, com comunhão universal de bens. E ela, muito próspera, e ele ele tinha um cargo público, tipo, em outro estado, que era estadual mesmo, e tipo assim, ele saiu e estava sem renda na época. E ela ia casar com comunhão total, universal. Ai, meu Deus. E aí ela disse para mim, hoje ela está separada, e ela disse para mim que quem salvou foi o advogado. Negativo, não vai.
Ele ficou super bem, não tem problema, mas por dentro devia estar odioso, né? Sim, Mas sim. ela realmente não pediu para, tipo assim, ela não disse para deixar a culpa sobre o advogado. Ela queria, Sim. mas a culpa foi do advogado. Claro, Tipo, ele sempre é foi nossa. forte. Ele Sim, foi forte, sempre é porque nossa. senão ela é apaixonada, como você disse, tem que interditar as pessoas apaixonadas. Os apaixonados devem ser interditados, com certeza. Então, fale com o advogado, porque eu sempre digo para meus clientes: olha, vocês são a emoção, eu sou a razão de vocês. Alguém tem que ser o cérebro daqui enquanto vocês Sim, estão ou apaixonados iniciando, ou também com toda a emoção do fim, né? Porque também o sim, fim está cheio de emoção, está cheio de trauma, está cheio de mágoa. Então, alguém tem que ter o seu racional da história, né? Para verdade. verificar todas essas questões. Agora eu quero que você se reporte àquela câmera aos nossos espectadores, dê uma dica de ouro ou reforce alguma coisa que nós conversamos e fale também nas suas redes sociais, onde lhe encontrar, seu escritório que está lindo. Eu fui lá, adorei. Ela está se mudando, gente. Doutora Viviane Saraiva está mudando de escritório belíssimo. Então fale lá para aquela câmera. Bem, eu já dei uma dica de ouro para vocês e a dica de ouro é: procure uma advogada, um advogado especialista, não é, gente? O amigo mais próximo, o que fez direito, o que está na faculdade, o tributarista, com todo respeito, adoro, tenho grandes amigos e parceiros tributaristas, mas quem entende de patrimônio e para essa questão toda de casamento, é o especialista em direito de família e sucessões. Quando você está doente, você está com dor de cabeça, você vai para o neuro. Quando você está com dor no estômago, você vai para o gastro. O advogado não. O advogado, vocês, quando querem, consultam a pessoa mais próxima. E às vezes pegam uma orientação equivocada e acaba desenrolando uma situação muito delicada daí para frente. Então, primeira coisa, procure o advogado especialista em direito de família, tire suas dúvidas, porque nós que somos especialistas conseguimos abrir a mente de vocês e enxergar coisas que vocês não estão vendo ali. Tanto para a constituição de uma família, que a gente super apoia também, eu super apoio, sou super a favor da família, mas constituição de uma família de uma forma sólida, de uma forma clara, com conversa, porque até uma grande base familiar é a comunicação que você vai ter, né? Com a sua esposa, com o seu marido. Então, a advocacia de forma preventiva. Antes e quando vocês estiverem para divorciar, também, se conseguirem procurar o mais rápido possível um advogado, uma advogada especialista, procurem também, porque cada caso é um caso. Então, no escritório é um escritório boutique. Esse escritório boutique, eu digo, não tem modelo de petição. A gente faz, as peças são realizadas de forma artesanal, personalizadas, porque o caso de Maria não é igual ao caso de Joana, o caso de José não é igual ao caso de Antônio. Então, as teses jurídicas são desenvolvidas para cada pessoa realmente. Então, procure advogado especialista. As minhas redes sociais, a rede social do escritório é Viviane, com 2 N's, Vivianne, Saraiva, Advogados Associados, a nossa casa nova, o escritório novo, a gente está se mudando agora, a Milene já foi lá em plena obra, mas já está concluído, graças a Deus. Nós estamos nos mudando para o London, um edifício maravilhoso, acabou de ser entregue pela Quanta, na Antônio Barreto, entre Van de Kolk e Doca. Então, nós estamos com o escritório lá agora, graças a Deus. A partir da semana que vem já vamos conseguir atender todos os nossos clientes no escritório novo, de casa nova, de casa limpa. 28. A sala 20, são 3 salas. 28º andar, 2801, 02 e 03, lá no London. Ai, que prazer, tá acabando. Amiga, obrigada, olha, obrigada. Que papo maravilhoso. Gente, esse episódio vai dar tanto corte, nossa. Tem um presentinho pra ti. Ai, obrigada. Aqui do Café com Imóvel. Obrigada, amei. Olha, uma canequinha já vai para o escritório novo. Já vai para o escritório novo. Já vai para o escritório novo, já tem lá a casa. Muito obrigada pelo convite, minha amiga. Você sabe que você é uma amiga do coração, sem torrada, e sempre você vai ter o tempo que você precisar na minha agenda. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Gente, esse episódio foi muito especial, né? Que tema mais intrigante, que tema mais polêmico, mas um tema super necessário para a gente conversar, porque muita gente não sabe das coisas que estão acontecendo no mundo. Eu não sabia, por exemplo, que namorar
pode dar zebra, ficar namorando muito tempo. Nem tem mais tempo, né? Nem tem esse negócio de tempo, não tem mais, a partir de tantos meses, não. Então, Eras, foi muito bom esse episódio. Assistam, compartilhem com pessoas que vocês conheçam. E não se esqueçam, assinem e se inscrevam no nosso canal, Milene Azevedo, ative o sininho porque vem muitos episódios especiais por aí. E não se esqueçam de nos seguir também nas redes sociais, mileneazevedo.oficial, mileneazevedo.mai, cafécomimóvel.oficial. E no mais, entre você e o sucesso, sempre haverá uma xícara de café e uma boa conversa. Tchau, tchau e até o próximo episódio.